Meu nome é Juliana. Eu sou de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E se você me visse andando pelas ruas em 2015, ia dizer que eu era só mais uma menina com o sonho de ser famosa. Mas ninguém fazia ideia do que eu estava disposta a enfrentar para isso acontecer. Nem eu. Cresci em lar evangélico, fui da igreja a infância inteira, mas depois que minha mãe morreu em 2012, bem ali na sala de casa, orando e sem ser curada, meu coração se revoltou. Eu não queria mais saber de Deus. Passei a buscar outra coisa, algo que me fizesse sentir viva de novo. E foi assim que a televisão virou meu novo altar. Em 2015, o Brasil ainda respirava novelas. Era a época de Império, Verdades Secretas, Faustão todo domingo e gente que sonhava com o encontro com Fátima Bernardes. Eu queria estar lá, queria andar nos corredores da Globo, dar entrevista no Altas Horas, ver minha cara estampada no G-Show. Eu ia em todo teste de elenco que aparecia, mesmo que fosse para fazer figuração. Andava com meu book debaixo do braço e maquiagem vencida na bolsa. Mas parecia que ninguém me enxergava. Eu era só mais uma, com o sotaque do subúrbio, sem contatos, sem curso caro, sem empresário. Foi num desses testes que tudo começou. Era um evento chamado Encontro de Talentos, no Teatro Municipal do Rio. Eu tinha comprado a passagem com o dinheiro de uns bicos que fiz vendendo bolo no trem. Cheguei suando, de sapatilha velha e calça jeans apertada. As outras meninas tinham cabelo feito, cílios postiços, salto alto e riam como se fossem amigas da Fernanda Montenegro. Eu quase desisti. Mas foi ali, sentada sozinha num banco de mármore, que um homem me chamou pelo nome. Juliana, ele disse sorrindo com confiança, você tem algo diferente. Já pensou em fazer novela? Ele se apresentou como Eduardo, alto, elegante, terno caro, sotaque carioca neutro e com um olhar... Não sei explicar. Parecia que ele me conhecia, me observava. Disse que trabalhava com uma agência de artistas que fazia preparação espiritual para o sucesso. Aquilo me soou estranho, mas ele emendou rápido. Não é nada esotérico. É energia, foco, mentalidade de sucesso. Você quer mesmo entrar nesse mundo? Na hora, eu balancei a cabeça que sim. Nem pensei muito. Ele me entregou um cartão de visita preto com letras douradas. Só tinha um símbolo redondo estranho, tipo um olho dentro de um espiral, e um endereço, Santa Teresa, Rio de Janeiro. Atrás do cartão ele escreveu à mão, quer entrar na novela das 9? Guardei o cartão com a mão tremendo, não comentei com ninguém. Aquilo parecia grande demais para ser dividido. À noite, em casa, olhei para o espelho e falei, agora vai, Juliana, agora é tua vez. E naquele momento, eu juro que senti um arrepio estranho nas costas, como se alguém tivesse sussurrado junto comigo. 2 dias depois, segui para o endereço. Era uma mansão antiga, numa ladeira íngreme de Santa Teresa. Um lugar que parecia cenário de filme de época. O portão era preto, alto, com grades decoradas com símbolos que eu nunca tinha visto. Toquei a campainha com o coração disparado. Uma mulher me atendeu, jovem, linda, pele muito branca, vestida toda de preto e com um colar enorme em forma de triângulo invertido. Juliana, já esperávamos por você. Aquilo me deu um choque. Como assim já esperavam por mim? Ela me conduziu por um corredor longo, cheio de quadros de olhos, serpentes e espirais. O cheiro era uma mistura de incenso, madeira molhada e alguma coisa doce que dava dor de cabeça. Me levou até uma sala grande, com sofás de couro vermelho e luz baixa. Outras pessoas estavam lá, todas caladas, olhando para o centro da sala, como se algo estivesse prestes a começar. Foi aí que ela apareceu, Amanda. Alta, postura imponente, um vestido preto justo e um olhar que parecia atravessar a alma. Se apresentou como sacerdotisa da arte e disse que todos ali tinham um chamado, um dom, mas que o dom sozinho não bastava. Era preciso compromisso, entrega. O sucesso
Ela disse. Não é conquistado, é selado. Enquanto ela falava, um espelho gigante atrás dela começou a embaçar sozinho, como se alguém respirasse do outro lado. Ninguém falou nada, mas eu juro, eu vi uma sombra se mover dentro do espelho. Pisquei várias vezes. Tentei achar alguma projeção, algum truque de luz. Mas aquilo estava lá, me olhando. Eduardo apareceu ao meu lado, quase do nada, e sussurrou. Não se assusta, eles só querem te conhecer. Estão vendo se você está pronta. Naquele momento, uma outra mulher me entregou uma taça de vinho. Olhei em volta, hesitante, mas todos já estavam com suas taças nas mãos. Amanda ergueu a dela e disse, ao pacto com o sucesso, ao início de tudo. Eu levantei a minha devagar, mas antes de encostar nos lábios, meus olhos bateram na janela. Lá fora, a vista do rio estava linda. A Lapa iluminada, o Cristo Redentor ao fundo e o som distante de um samba vindo de algum bar na esquina. Um contraste tão grande com o que eu estava vivendo ali dentro. Era como se o mundo lá fora não tivesse ideia do que acontecia entre aquelas paredes. Depois do brinde, Amanda veio até mim, pôs a mão no meu ombro e disse, você já é nossa, só precisa aceitar. Eu tremia, minha boca seca, meu coração gritava, mas minha ambição gritava mais alto. Olhei de novo para o espelho. A sombra ainda estava lá, mas agora sorria. E foi assim que tudo começou. Aquela noite em Santa Teresa parecia que ia durar para sempre. Depois do brinde, Eduardo me guiou por um corredor estreito, onde as paredes tinham pinturas de olhos fechados. Mas conforme a gente passava, parecia que eles abriam devagar. Eu tentava não olhar fixamente, mas era como se aquilo me puxasse, como se o lugar respirasse comigo. Relaxe, Juliana. Aqui você vai ser preparada para se tornar inesquecível. Eduardo dizia com um sorriso que não chegava nos olhos. Chegamos numa sala enorme, que mais parecia um pequeno teatro. Cortinas vermelhas, um palco com um símbolo desenhado no chão. O mesmo do cartão de visita, e cadeiras organizadas em círculo. Umas 10 pessoas estavam sentadas em silêncio, olhares vazios, quase hipnotizados. Entre elas, reconheci de relance uma atriz que tinha sumido das novelas anos atrás. Mariana. Ela estava ali, mas parecia não estar. Amanda entrou pela lateral do palco com um manto preto agora e anunciou que aquela seria uma noite de seleção. Ela explicou que nem todos estão prontos para a consagração da imagem, que é como eles chamavam o ritual de iniciação. A fama é um trono e o diabo não divide seu trono com amadores, ela disse, com um sorriso frio. Eu me sentei na cadeira que Eduardo apontou. A cada palavra de Amanda, o ar ficava mais pesado. Ela falava sobre energias primordiais, sobre rasgar o véu da mediocridade e sacrificar a identidade em troca da eternidade. Era uma mistura de autoajuda com algo muito mais profundo e sombrio. Amanda chamou uma jovem para o palco. Ela devia ter uns 19 anos. A menina parecia nervosa, mas obedecia a cada ordem sem questionar. Mandaram ela ficar de joelhos no círculo desenhado, e de repente, uma mulher com um incensário começou a andar em volta dela, entoando palavras numa língua que eu nunca tinha ouvido. Foi quando o espelho que ficava no fundo do palco começou a embaçar. De novo, mas dessa vez mais intenso. As luzes começaram a piscar levemente. As outras pessoas no círculo nem se mexiam. Eu sentia minha mão suando, mas Eduardo parecia tranquilo, como se tudo aquilo fosse comum. De repente, a jovem no círculo começou a chorar. Mas não era um choro normal, era um soluço profundo, como se a alma dela estivesse sendo arrancada. Amanda colocou as mãos sobre a cabeça dela e sussurrou algo no ouvido. A menina parou de chorar e começou a rir. Um riso que gelou minha espinha. Isso, minha flor. Agora você está pronta. Amanda disse, ajudando a garota a se levantar. Eduardo virou para mim e perguntou. Preparada para o seu momento?
Eu engoli seco. Tentei fingir confiança, mas minhas pernas tremiam. Enquanto caminhava até o palco, senti um vento gelado passar pelas minhas costas, mesmo com todas as janelas fechadas. A sensação era clara. Algo me seguia. No palco, Amanda me olhou nos olhos e disse: Juliana, você não está aqui por acaso. Eles te escolheram. Eles... Quem? Perguntei, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Aqueles que moldam os reis e as rainhas da imagem. Aqueles que decidem quem será visto e quem será esquecido. Ela respondeu, colocando uma mão gelada no meu queixo. Ela pediu para que eu fechasse os olhos e me concentrasse. O silêncio na sala era absoluto, mas dentro da minha mente, um sussurro começou a ecoar. Era como uma voz que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo. Não entendia as palavras, mas elas me pressionavam. Quando abri os olhos, Amanda estava me oferecendo uma adaga pequena, prateada, com símbolos entalhados. Um pequeno gesto de comprometimento. Um corte no dedo e você será vista por todos. Minha mão tremia. Peguei a adaga devagar, olhando meu reflexo nela. Atrás de mim, no espelho, a sombra estava lá. Só que dessa vez, ela se moveu. Ela acenou. Com um corte rápido, fiz um pequeno ferimento no dedo. Amanda segurou minha mão e deixou o sangue pingar no centro do círculo. O chão parecia absorver aquilo com uma sede viva. Quando a última gota caiu, as luzes piscaram forte e por um segundo eu senti como se alguém sussurrasse meu nome no meu ouvido. Mas não era uma voz humana. O ritual terminou como se nada tivesse acontecido. Amanda me deu um abraço e disse: Bem-vinda, estrela. Eduardo me levou de volta pelo corredor, me elogiando como se eu tivesse feito a coisa mais natural do mundo. Mas eu sabia que algo tinha sido ativado naquela noite. Algo que eu não conseguia explicar. Quando saí da mansão, a noite estava abafada, típica do Rio, mas eu sentia frio. Na calçada, um morador de rua me olhou e disse: Cuidado com o que você carrega, menina. Nem tudo o que brilha é luz. No caminho de volta para a Barra, dentro do BRT, encostada no vidro, eu repetia para mim mesma: Agora é tua vez, Juliana. Agora vai. Mas lá no fundo, algo me dizia que eu tinha cruzado uma linha sem volta. A semana passou devagar depois daquela noite em Santa Teresa. Cada segundo parecia arrastado, como se o tempo me provocasse. Eu ficava olhando para a palma da minha mão, onde o pequeno corte já cicatrizava, mas a marca parecia mais funda do que deveria. À noite, eu não dormia. Quando conseguia cochilar, sonhava com espirais rodando, vozes sussurrando meu nome e aquela sombra no espelho, sempre sorrindo. No sábado, recebi a mensagem de Eduardo. Prepare-se, sua consagração é hoje, 19h, Mansão Santa Teresa. Eu li e reli aquela mensagem. Parecia um convite para um casamento, só que eu não sabia quem seria a noiva e quem seria o sacrifício. Cheguei lá às 18h30. O portão já estava aberto como se me esperassem. Amanda me recebeu com um sorriso maior do que o da primeira vez. Mas era um sorriso que gelava. Eu não sabia se era um sorriso de parabéns ou de pena. Hoje você será vista, Juliana, e nunca mais será esquecida. Ela disse, me entregando uma túnica vermelha. Eu vesti a túnica por cima das minhas roupas. O tecido era pesado, áspero, parecia carregar um peso simbólico. Amanda me guiou até a sala principal da mansão, que agora estava completamente transformada. As cortinas vermelhas estavam fechadas. Havia velas negras espalhadas pelo chão e um grande símbolo em espiral desenhado com um pó dourado no centro do salão. Em volta do círculo estavam Eduardo, Renata e outros que eu não conhecia. Todos vestiam preto. No centro, uma pequena mesa com um contrato em pergaminho e uma adaga prateada. O contrato estava escrito à mão, com letras rebuscadas, em uma língua que eu não reconhecia. Juliana,
Hoje você sela o pacto com o Mestre. Sua imagem será esculpida na eternidade. Amanda disse, estendendo a mão para que eu me aproximasse. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir as batidas na garganta. Me ajoelhei no círculo como orientaram. Amanda começou a entoar cânticos em um idioma antigo, e as velas começaram a tremer, mesmo sem vento. O ar ficou denso, pesado, como se o oxigênio sumisse. De repente, o espelho atrás da mesa começou a embaçar, como se alguém respirasse do outro lado. Eu sentia um calafrio descendo pela espinha. Eduardo se aproximou e segurou minha mão com força. Me entregou a adaga. Só um corte no pulso, Juliana. É simbólico. O mestre quer a sua essência, não sua morte. Minhas mãos tremiam, mas minha ambição era maior. Eu segurei a adaga, encostei na pele do meu pulso e fiz o corte. Raso, mas suficiente para o sangue escorrer. Amanda segurou meu braço e deixou o sangue pingar no contrato de pergaminho. O papel parecia absorver o sangue como se estivesse sedento. Naquele instante, as luzes piscaram violentamente. O espelho escureceu completamente e uma voz rouca ecoou pela sala. Não era uma voz humana. Era grave, profunda, como se viesse de um poço sem fundo. Juliana, agora você pertence a nós. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Eduardo segurou meus ombros, me mantendo de pé. Amanda sorriu, satisfeita. No centro do círculo, o pó dourado começou a se mover sozinho, formando um vórtice que parecia sugar a luz do ambiente. E dentro daquele espiral, eu vi 2 olhos vermelhos se abrirem. Todos ao redor começaram a entoar um canto baixo, como um mantra. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Era como se minha garganta estivesse bloqueada. Mas ao mesmo tempo, eu sentia uma euforia crescente, uma sensação de poder que me deixava tonta. Amanda se aproximou e com um pincel fino desenhou o símbolo do espiral na minha testa com o próprio sangue. Agora você é imagem, você é essência, você é eterna, ela proclamou. O vórtice no chão se dissipou, as velas se apagaram e num segundo tudo voltou ao normal. Mas dentro de mim, nada mais era normal. Era como se uma porta tivesse sido aberta e do outro lado algo estava apenas esperando a hora certa para entrar. Eduardo me guiou para fora do círculo com um sorriso de vitória. Parabéns, querida, o jogo começa agora. Ao sair da mansão, a noite carioca parecia não ter ideia do que eu tinha acabado de fazer. A Lapa brilhava ao longe, com bares lotados, gente rindo, música alta. O Rio de Janeiro estava vivo, mas dentro de mim, algo novo, algo sombrio, também estava. Eu andei até o ponto do BRT, com o contrato enrolado na bolsa. A cada passo, sentia a marca no meu pulso pulsar, como se estivesse viva. E no reflexo do vidro do ônibus, eu vi a sombra. Ela me acompanhava. 2 dias depois daquele ritual, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi com a voz ainda rouca do nervosismo. Do outro lado, uma mulher com tom sério e direto. Juliana, aqui é Cláudia, da produção da novela Coração em Cinzas. O diretor viu seu material e quer você para um papel especial. Você pode vir ao Projac amanhã? Eu quase deixei o celular cair. O coração disparou. O Projac, a TV Globo, a novela das 9. Era tudo o que eu sonhei e agora estava acontecendo sem sequer ter feito um teste real. Lembrei das palavras de Amanda. Agora você será vista. Mas a que custo? No dia seguinte, eu me arrumei como quem ia para uma festa de gala. Coloquei minha melhor roupa, que nem era tão boa assim, e fui para Barra da Tijuca. O caminho até os estúdios Globo foi surreal. No BRT, via pessoas conversando sobre a novela, sobre os atores, como se aquele mundo fosse intocável. Mas ali estava eu, prestes a entrar.
Fui recebida por uma assistente de produção que já sabia meu nome, sem crachá, sem teste, sem nada. Me levaram até um camarim com meu nome escrito na porta: Juliana Costa. Eu fiquei paralisada. Aquilo não podia ser real, mas era. Dentro do camarim havia um figurino separado para mim, maquiagem e uma ficha de personagem já preenchida. O diretor da novela, um homem chamado Leandro, me recebeu com um sorriso frio. Você tem uma presença diferente, Juliana. Vai ser perfeita para o que queremos. Comecei a gravar na mesma semana. Meu papel, que seria só uma coadjuvante, começou a ganhar mais destaque. Em menos de uma semana, minha cara estava nos sites de fofoca como A Nova Promessa da Globo. Gente me adicionando no Facebook, seguidores crescendo no Instagram. Eu estava vivendo o que sempre sonhei, mas os sonhos começaram a virar pesadelos. Na primeira noite, depois das gravações, sonhei que estava no set, mas não era o diretor que gritava ação. Era a voz que ouvi no ritual, grave, profunda, chamando meu nome. No sonho, eu andava pelos corredores do Projac, mas os cartazes nas paredes tinham olhos vivos que me seguiam. As câmeras viravam sozinhas para mim, e no centro do estúdio, a sombra do espelho me aplaudia. Acordei suando frio, mas o pior ainda estava por vir. Na gravação seguinte, enquanto ensaiávamos uma cena, vi algo impossível. Um dos holofotes de iluminação, suspenso a mais de 10 metros, pareceu piscar. Eu pisquei também, achando que era cansaço. Mas não, o holofote piscou de novo e por um segundo sua lente se transformou em um olho vivo, olhando diretamente para mim. Travei no meio da cena. A atriz ao meu lado me cutucou, achando que eu tinha esquecido o texto, mas eu não conseguia me mover. A respiração ficou curta, as mãos suavam, o corpo congelado. O diretor gritou: Juliana, concentração! Mas era como se a voz dele viesse debaixo d'água. Eu estava em outro plano. Naquele dia, saí do estúdio mais cedo. Fui para casa sozinha, com o corpo leve demais, como se eu estivesse flutuando. No ônibus, encostei a testa no vidro, tentando entender se estava ficando louca. Mas quando olhei para o reflexo, vi. Atrás de mim, no reflexo do vidro, a sombra. Ela estava lá de novo, me acompanhando. As noites seguintes foram piores. Sonhos onde eu estava no palco da mansão. Mas agora havia uma plateia me assistindo. Só que a plateia era formada por figuras encapuzadas, e nos olhos deles havia um vazio sem fim. No meio do palco, Amanda, vestida de branco, apontava para mim e dizia: A imagem precisa ser alimentada, Juliana. Eu acordava sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã. O coração disparado, o suor encharcando o travesseiro e a sensação de que alguém estava me observando. E o pior é que essa sensação não passava durante o dia. Comecei a notar que as pessoas no estúdio me olhavam de forma diferente. Era como se eu tivesse mudado, mas ninguém comentava, apenas me observavam. E sempre com aquele meio sorriso forçado. Renata, a atriz veterana, me chamou num canto um dia. Eles te marcaram, né? Ela perguntou sem rodeios. Eu fiquei sem saber o que responder. Ela continuou. Presta atenção nos olhares, Juliana. Aqui, ou você serve, ou some. As palavras dela ecoaram na minha mente o dia inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a fama crescia. Entrevistas começaram a surgir. Me chamaram para participar de um quadro no vídeo show. Tudo acontecendo tão rápido, tão fora do comum. Mas dentro de mim, a inquietação era insuportável. Era como se o sucesso tivesse um peso e cada nova conquista aumentasse esse peso, me esmagando por dentro. Naquela noite, recebi outra mensagem de Eduardo. O mestre está satisfeito, mas quer mais. Meu estômago revirou. Eu sabia que aquilo não era só sobre fama, era sobre posse. Eles não queriam só minha imagem, queriam minha alma. E eu já sentia que estava ficando sem tempo.
Os dias nos estúdios Globo começaram a ter um peso diferente. Não era mais só o nervosismo de gravar uma cena. Era como se as paredes observassem, como se cada passo meu fosse acompanhado por olhos invisíveis. E eu sabia que não era imaginação. Aquilo estava acontecendo. Nos corredores, eu via diretores e produtores trocando olhares cúmplices, fazendo gestos discretos com as mãos, como se estivessem cumprimentando algo. Era sutil, mas constante. Parecia um código secreto, uma saudação a algo que eu ainda não compreendia por completo. Certo dia, enquanto esperava minha cena, decidi explorar uma área do estúdio que ficava sempre fechada. Era uma sala de cenografia, pelo menos era o que diziam. Mas quando a porta estava entreaberta, a curiosidade foi mais forte. Eu entrei. O que vi ali me fez gelar. A sala era pequena, sem janelas, e no centro havia um altar. Mas não era decorativo, era real. Uma mesa de madeira escura, com velas pretas queimadas até a metade, oferendas de frutas, fotos de atores do elenco com símbolos desenhados no rosto. Havia também um livro aberto, com páginas escritas à mão, em uma língua que eu não conhecia. E o pior era o cheiro. Um misto de incenso, carne crua e algo que parecia ferro queimado. Eu quase vomitei. Enquanto eu tentava entender o que estava vendo, Eduardo apareceu atrás de mim, silencioso como uma sombra. É aqui que alimentamos a essência. Não é só talento, Juliana. É sacrifício. Eu não sabia o que dizer. Apenas balancei a cabeça, engolindo o nó na garganta. Ele me olhou sério, mas sem hostilidade, como quem apenas cumpria um protocolo. Naquele mesmo dia, durante uma gravação, algo aconteceu. Estávamos gravando uma cena tensa, onde um dos atores, Marcos, fazia uma cena de confronto emocional. De repente, ele travou. Seus olhos ficaram vidrados, como se ele tivesse apagado por dentro. Todos acharam que ele tinha esquecido o texto. Mas então ele começou a murmurar, palavras desconexas, como um cântico grave. O diretor tentou cortar a cena, mas Marcos não parava. Ele caiu de joelhos, começou a gritar e depois a rir. Um riso gutural que não parecia humano. Eu paralisei. A equipe ficou em choque, sem saber o que fazer. De repente, Marcos arqueou o corpo para trás e desmaiou. Chamaram a equipe médica, mas Eduardo estava calmo. É só um ajuste de frequência, ele disse, como se aquilo fosse normal. Renata me puxou de lado, com os olhos arregalados. Viu o que eu te falei? Eles pegam você por dentro. Ela sussurrou com a voz trêmula. Se você não se afastar, vai ser tarde demais. Eu quis perguntar mais, mas ela apenas se afastou, olhando para os lados, como se temesse ser ouvida. A partir dali, tudo ficou mais estranho. Eu comecei a perceber que as pessoas mais influentes do set, diretores, roteiristas, produtores, pareciam fazer parte de algo. Eles se cumprimentavam com um toque diferente, com um sorriso que não era de simpatia, era de cumplicidade. Nos bastidores, as conversas eram cheias de palavras como frequência, sintonização, alinhamento de imagem. Eu não entendia o que significavam, mas sabia que não era algo puro. Uma noite precisei voltar ao estúdio para gravar uma cena extra. Cheguei tarde. O lugar estava quase vazio. Passei pelo corredor e ouvi uma voz vinda da sala de cenografia. Era um sussurro contínuo, como uma prece. Espiei pela fresta da porta e vi Eduardo e outros 2 homens ajoelhados diante do altar. Eles murmuravam em uma língua gutural, com olhos fechados. No centro da mesa havia uma vela acesa, e sobre a chama uma pequena figura de cera que se derretia devagar. A imagem daquele momento ficou marcada na minha mente. No dia seguinte, começaram as ameaças veladas. Eduardo se aproximou de mim no camarim, me oferecendo um papel maior. Mas havia um preço. O mestre quer te consagrar num ritual maior, Juliana. Você está pronta? Ele perguntou, como se fosse um convite para um evento qualquer. Minha pele arrepiou. Era claro que se eu recusasse, as portas se fechariam.
mas algo dentro de mim começava a gritar por socorro. E foi aí que Dona Lourdes, a faxineira que quase ninguém notava, apareceu no meu caminho. Filha, Deus me mostrou você acorrentada, mas Ele quer te libertar. Não assine o que te derem, ela disse, segurando meu braço com força. Os olhos dela brilhavam de um jeito diferente. Não era julgamento, era compaixão. Eu quis chorar, mas me segurei. Naquele momento, Eduardo chamou meu nome de longe, com um sorriso cínico. Eu sabia que estava entrando numa guerra, e a guerra era pela minha alma. Depois daquela noite no estúdio, eu sabia que estava sendo vigiada. Cada passo meu parecia monitorado. Não eram mais apenas olhares desconfiados. Era uma sensação real de perseguição invisível. Quando eu entrava no camarim, as luzes piscavam sutilmente. Quando eu saía, tinha sempre alguém sussurrando algo que eu não entendia. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Eduardo. Mas desta vez, não era um convite, era uma ordem. Consagração final. Alto da Boa Vista. 23, não falte. O tom da mensagem era frio, sem rodeios. Era como se eu não tivesse escolha. A localização me deixou ainda mais assustada. Alto da Boa Vista, um lugar isolado, cheio de mata, longe de tudo. Eu sabia que aquele não seria um simples encontro. Ali seria decidido o meu destino. Passei o dia inteiro nervosa. No estúdio, as pessoas agiam normalmente, mas, no fundo, eu sabia que todos esperavam pela minha decisão. Até que, no final da tarde, Dona Lourdes apareceu no corredor. Ela nunca tinha me chamado de canto antes, mas naquele dia me puxou com força. Filha, Deus me acordou essa madrugada para te mostrar algo. Eu vi você acorrentada, no meio de um salão escuro e muitos te aplaudindo. Mas Deus me disse que ainda dá tempo. Você não precisa se ajoelhar para eles. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Eu tremi. Queria acreditar que era só coisa da cabeça dela. Mas no fundo, eu sabia que era real. Eu já sentia essas correntes, mesmo que não fossem visíveis. Dona Lourdes, eu não sei como sair disso. Confessei com a voz trêmula. Ajoelha agora, filha, não diante deles, mas diante de Deus, ela disse. Mas naquele momento, Eduardo surgiu no corredor, como se soubesse exatamente onde me encontrar. Juliana, precisamos conversar, disse ele com um tom de falsa cordialidade. Dona Lourdes soltou meu braço, mas antes de sair, disse baixinho. Não vá sozinha, filha. Ele não quer só sua imagem, ele quer te matar por dentro. Eduardo me levou até uma sala reservada. Sentamos frente a frente, ele com um sorriso forçado, eu com o estômago revirando. Você tem noção do que está prestes a receber? O mestre tem planos grandes para você, mas é preciso compromisso. É a sua noite, Juliana, a noite em que o mundo vai se curvar diante de você. Eu tentei manter a calma. E se eu não quiser? O sorriso dele se desfez por um instante. Então você nunca mais será vista. Vai voltar para o anonimato, ou pior, ser esquecida até por você mesma. Aquelas palavras me acertaram como um soco. Era uma ameaça direta, não apenas de perder a carreira, mas de ser apagada como pessoa, como se tudo o que eu era fosse uma propriedade deles. Voltei para casa naquele dia me sentindo um zumbi. O peso da decisão me esmagava. Meu quarto parecia menor, as paredes se fechando. Eu me ajoelhei, mas não sabia nem como orar. Eu só consegui dizer, Deus, se o Senhor ainda me ouve, me tira dessa. Eu não quero mais. Mas o silêncio foi ensurdecedor. Às 22h30, o motorista de Eduardo estava na porta da minha casa. Eu entrei no carro sem dizer uma palavra. O trajeto até o alto da Boa Vista foi longo e a cada curva, a escuridão da mata parecia me engolir. Chegamos a uma casa isolada, antiga, com arquitetura colonial. A porta já estava aberta, como se me esperassem. Amanda me recebeu com um sorriso cínico, vestindo um manto branco agora. Bem-vinda à sua noite de eternidade.
O ambiente era carregado. O cheiro de incenso misturado com alguma coisa podre invadia as narinas. No centro do salão, um círculo desenhado no chão com símbolos em vermelho escuro. Em volta, figuras encapuzadas, murmurando cânticos baixos. Amanda me entregou uma túnica negra. Essa será sua verdadeira pele a partir de agora. Vesti a túnica com as mãos tremendo. Eduardo me guiou até o centro do círculo. No chão, havia uma máscara dourada. Amanda explicou: quando a imagem é selada, a essência se esconde. Essa máscara será seu rosto para o mundo. O que você é de verdade pertence ao Mestre. Eu me senti sufocada. As vozes ao redor aumentavam de intensidade. Era como se a sala inteira respirasse em uníssono, esperando o meu sim. Mas dentro de mim, uma semente plantada pelas palavras de Dona Lourdes começava a germinar. Naquele instante, senti um calor estranho na mão. Quando olhei, vi que o pequeno corte no meu pulso estava aberto novamente, sangrando, como se meu corpo quisesse me lembrar do pacto. Amanda se aproximou com uma adaga, a mesma do primeiro ritual, e disse: está na hora de selar sua eternidade. O ambiente parecia girar, meu corpo travado, mas minha alma gritava. E foi aí que, num momento de puro desespero, eu sussurrei: Deus, me tira daqui. As velas tremeram, as vozes vacilaram, mas Amanda insistiu. Repita comigo: eu entrego minha imagem ao Mestre. Eu fechei os olhos, respirei fundo e disse: eu entrego minha vida a Deus. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Mas não durou muito. As velas explodiram, as figuras encapuzadas começaram a gritar e um vendaval atravessou o salão, apagando todas as luzes. E naquele caos, eu corri. Corri sem olhar para trás. O salão estava mergulhado na escuridão, mas eu ouvia os gritos. Não eram gritos humanos, era um som gutural, grotesco, como se algo antigo e monstruoso tivesse sido acordado. Meus pés deslizavam no chão de pedra e cada passo parecia mais difícil, como se o próprio ar tentasse me segurar. No corredor, as velas explodiam uma a uma conforme eu passava. A mansão inteira tremia, como se estivesse viva. Ouvi Amanda gritar lá de dentro: Juliana, volte! Você não sabe o que está fazendo, mas eu sabia. Pela primeira vez eu sabia. Quando alcancei a porta da frente, ela estava fechada. Mas eu não tinha tocado nela. Era como se a casa quisesse me manter lá dentro. Empurrei com todas as forças, mas a madeira parecia colada no batente. Foi quando senti uma mão agarrar meu ombro. Eu gritei e virei para trás. Era Eduardo, mas ele não era mais o mesmo. Os olhos dele estavam completamente negros, sem pupilas, e o sorriso era desumano. Você fez sua escolha, Juliana. Agora vai ter que lidar com as consequências. Ele tentou me puxar de volta, mas naquele momento as palavras de Dona Lourdes ecoaram na minha mente. Ajoelha agora, filha, não diante deles, mas diante de Deus. E foi o que eu fiz. Ali, no chão frio da mansão, eu me ajoelhei. Jesus, me tira daqui. Eu não quero mais isso. Eu me arrependo. Eu gritei com lágrimas escorrendo e o corpo inteiro tremendo. A casa reagiu. Um estrondo ecoou como um trovão e um vento cortante atravessou o salão, derrubando candelabros e espalhando cinzas por todo lado. Eduardo foi lançado contra a parede com força, como se tivesse sido atingido por algo invisível. As portas se abriram com um estalo ensurdecedor. As figuras encapuzadas começaram a gritar, mas não era um grito de raiva, era de dor. Eles caíam no chão, se contorcendo, como se estivessem sendo queimados de dentro para fora. Amanda tentava manter o controle, levantando a adaga e entoando palavras na língua estranha. Mas sua voz tremia. Ela sabia que estava perdendo o domínio. E então, pela primeira vez, eu senti algo diferente no ambiente. Não era mais opressão, era um peso, mas um peso de presença, como se uma força maior tivesse acabado de entrar naquele lugar. Olhei para o espelho na parede.
A sombra não estava mais sorrindo. Ela batia no vidro furiosa, como um animal enjaulado. Eu entendi que algo ou alguém havia rompido aquela conexão e aquilo estava enlouquecendo os que dependiam dela. Me levantei com dificuldade e corri. O portão da frente estava aberto, como se uma mão invisível o tivesse destrancado. A noite carioca me recebeu com um vento forte, folhas voando e uma sensação de alívio que eu não sentia há anos. Mas eu não estava segura ainda. Quando corri pela estrada de terra do alto da Boa Vista, luzes começaram a piscar nas árvores. Não eram faróis, eram pequenas chamas azuladas, como olhos me observando de todos os lados. Meu corpo estava exausto, mas meu espírito estava em guerra. Eu não parava de gritar: Jesus, me tira daqui, me ajuda, eu não pertenço a eles. E foi então que no meio da estrada, uma Kombi velha apareceu. Era como um sinal de Deus. O motorista era um senhor idoso, simples, com um boné do Flamengo e uma Bíblia no painel. Sobe, menina, anda logo! Ele gritou como se soubesse exatamente quem eu era e de onde eu estava vindo. Entrei na Kombi sem pensar duas vezes. Ele arrancou com tudo. E enquanto a Kombi descia as ladeiras do alto da Boa Vista, eu olhava pelo retrovisor e via silhuetas humanas paradas na estrada, apenas observando, como se estivessem proibidas de avançar. O motorista não falou muito, apenas murmurava: misericórdia, Senhor, misericórdia. Quando chegamos mais perto do asfalto, comecei a chorar incontrolavelmente. Eu não sabia se era de alívio, de medo ou de vergonha. Eu só sabia que tinha sido arrancada de um buraco que eu mesma cavei. O Senhor me deixou próximo a uma igreja simples em Campo Grande. Antes de partir, ele olhou para mim e disse: hoje Deus te resgatou, menina, mas a guerra só está começando. Aquela frase ficou martelando na minha mente enquanto eu via a Kombi sumir no horizonte. Eu estava livre, mas dentro de mim, eu sabia que as correntes não seriam tão fáceis de quebrar. Com as pernas trêmulas, entrei na igreja. O ambiente era simples: bancos de madeira, piso de cimento batido, ventiladores barulhentos. Mas a paz que eu sentia ali era algo que nenhum estúdio de TV ou contrato de sucesso jamais me deu. E naquele altar, eu me entreguei pela primeira vez, de verdade. Eu entrei naquela igreja como quem entra num hospital depois de um acidente. Eu estava ferida, mas as feridas não eram visíveis. Meus passos eram lentos. Cada músculo do meu corpo parecia ter corrido uma maratona. O ambiente simples da igreja, com suas paredes descascadas e bancos gastos, me pareceu mais seguro do que qualquer mansão de luxo. Na frente, um pequeno grupo de senhoras cantava um louvor antigo, acompanhadas de um violão desafinado. O som era simples, mas as palavras cortavam fundo. Liberta-me, Senhor, das correntes que me prendem ao chão. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas para mim. Dona Lourdes estava lá, me viu entrar e veio correndo. Filha, Deus me mostrou que você viria hoje. É agora, Juliana. É agora que a guerra vai ser vencida. Eu me desmontei nos braços dela. Chorei como uma criança. Ela me levou até o altar e um pastor simples, de terno surrado e voz firme, nos aguardava. Você sabe o que precisa fazer, filha? Ele perguntou, olhando dentro dos meus olhos. Eu quero ser livre. Respondi com a voz embargada. Então ajoelhe-se, mas saiba, o inferno não vai te deixar sair tão fácil. A oração começou. O pastor colocou as mãos sobre minha cabeça e eu sentia como se o peso do mundo estivesse ali, tentando me esmagar. As senhoras começaram a orar em voz alta, clamando o sangue de Jesus, enquanto o ambiente começava a mudar. O ar ficou pesado, abafado. Eu comecei a suar frio, mesmo com os ventiladores girando no máximo. Foi então que senti uma dor aguda no estômago, como se algo dentro de mim se contorcesse. Meu corpo começou a tremer.
Em nome de Jesus, toda obra de pacto e escravidão caía por terra agora, o pastor bradava. De repente, um grito saiu da minha boca, mas não era meu. Era um som gutural, monstruoso, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim à força. Meu corpo caiu de lado e comecei a me contorcer no chão. As luzes da igreja piscaram. O pastor continuava orando, firme, enquanto Dona Lourdes segurava minha mão com força. Ele te escolheu, filha. Você não é deles. Ela gritava. As visões começaram. Era como se eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Via o salão da mansão, Amanda me chamando de volta, Eduardo me observando com olhos negros e atrás deles, a sombra. Mas ao mesmo tempo, via flashes de uma luz intensa, de mãos tentando me puxar para cima. Senti algo subir pela minha garganta. Era como um peso que precisava sair. E então eu vomitei. Não foi um vômito normal. Era espesso, escuro, quase como tinta preta misturada com sangue. As senhoras continuavam orando, inabaláveis. Está saindo! Está saindo! Gritou uma delas. O pastor colocou a mão no meu peito e começou a declarar libertação. O calor aumentava. Eu sentia como se estivesse em chamas por dentro. Mas, ao mesmo tempo, uma paz começava a preencher cada espaço vazio. Os gritos foram diminuindo. As imagens da mansão começaram a se dissipar. Amanda, Eduardo, a sombra, tudo parecia perder força. E então, o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Meu corpo relaxou e pela primeira vez em anos, eu senti leveza. Eu estava deitada no chão frio da igreja, ofegante, suada, mas livre. Dona Lourdes me ajudou a sentar. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas sorria como uma mãe que vê o filho ser salvo da morte. Acabou, filha. O pacto foi quebrado, mas agora começa uma nova vida. O pastor se ajoelhou ao meu lado. Juliana, o inferno perdeu uma alma hoje, mas você precisa estar firme, porque eles vão tentar te buscar de volta. Eu não sabia se chorava ou sorria. Dentro de mim, algo tinha mudado. Era como se um véu tivesse sido rasgado e eu finalmente conseguia respirar de verdade. Olhei para as minhas mãos. A cicatriz no pulso ainda estava lá, mas parecia apagada, como uma ferida que não doía mais. Filha, hoje Deus te deu uma nova identidade. Agora você é dele. E ninguém mais vai te possuir, disse Dona Lourdes, com a voz embargada. Naquela noite saí da igreja andando devagar, como quem aprende a andar de novo. O céu estava limpo e pela primeira vez eu olhei para cima e senti que alguém me olhava. Mas dessa vez, com amor. Eu não sabia como seria o dia seguinte. Eu só sabia que não queria mais voltar para a escuridão. No dia seguinte, eu decidi que não voltaria mais aos estúdios. Apaguei todas as mensagens de Eduardo, bloqueei contatos, desliguei o celular. Aquilo que eu mais desejei a vida inteira. Agora me dava nojo. A fama que prometia glória agora cheirava a enxofre. Mas o mundo não ficou em silêncio. No mesmo dia, recebi uma ligação da produção da novela. O tom era duro. Juliana, precisamos que você venha gravar hoje. Sua ausência será tratada como quebra de contrato. Eu apenas respondi, eu não volto mais. Horas depois, começaram a sair notas em sites de fofoca. Atriz promissora abandona gravações sem explicação. Surto psicológico ou marketing de personagem? Juliana Costa, a estrela que brilhou por um instante. No Instagram, os comentários começaram a pipocar. Gente perguntando o que tinha acontecido, outros me chamando de ingrata, de doida. Os seguidores começaram a sumir como num passe de mágica, mas eu não me importava. Eu só queria paz. Naquela mesma semana, Renata desapareceu. Literalmente. Não apareceu mais no set, não foi vista em casa, sumiu das redes sociais. Os boatos se espalharam, mas ninguém da Globo comentava. Eu sabia, no fundo, que ela tinha tentado sair. E não deixaram. As noites voltaram a ser difíceis.
Mesmo depois da libertação, eu ainda sentia olhares que não estavam ali. Às vezes, acordava no meio da madrugada com sensação de alguém parado no quarto, mas não via nada. Só o frio, aquele mesmo frio da mansão. Uma noite, voltando da igreja, entrei num BRT quase vazio. Sentei no fundo, tentando não chamar atenção. Foi quando percebi um homem parado lá na frente. Ele não me olhava, mas parecia saber que eu estava ali. Em determinado momento, ele virou o rosto devagar e me encarou. Os olhos dele não eram normais. Eram opacos, vazios, como os da sombra que eu vi no espelho. Ele veio andando lentamente em minha direção. Meu coração disparou. O ônibus estava em movimento. O motorista nem percebia. Quando ele chegou perto, sussurrou com uma voz rouca: "Você rompeu com o mestre. E isso tem um preço." Eu pulei do banco e gritei com todas as forças: "O sangue de Jesus tem poder." Na mesma hora, o homem virou o rosto como se tivesse sido atingido e saiu do ônibus sem olhar para trás. O motorista freou assustado. Eu tremia da cabeça aos pés. Depois disso, comecei a ser evitada por pessoas que antes me bajulavam. Atores, maquiadores, diretores, todos fingiam que eu não existia. Era como se eu tivesse sido apagada do mapa, como se eu fosse agora um erro, uma falha no sistema. Na igreja, recebi apoio, mas também recebi alertas. Eles não vão desistir fácil. "O que você viveu é sério, Juliana", dizia o pastor. "Essa guerra não é só por você, é por todos os que estão lá dentro e ainda não enxergaram. Dona Lourdes foi quem mais me acolheu, me levou para morar com ela por um tempo. A casa simples dela, no coração de Campo Grande, virou meu refúgio. Lá eu chorava, orava, lia a Bíblia e tentava entender como tinha chegado tão fundo e como Deus me tirou de lá. Mas mesmo naquele ambiente de paz, eu sentia que o inimigo rondava. Uma noite, enquanto orava sozinha no quarto, ouvi barulhos no telhado, coisas caindo, passos. Saí assustada, mas não havia ninguém. No chão da varanda, uma espiral desenhada com carvão. Era um recado. Eles ainda estavam me vigiando. Voltei a orar com mais intensidade. Comecei a jejuar, a me fortalecer espiritualmente. Sabia que a libertação era o primeiro passo, mas a manutenção da fé exigia luta diária. E o diabo não desiste fácil de quem já teve nas mãos dele. Recebi uma última mensagem de um número desconhecido. Só dizia: "Você pode até ter fugido, mas ele ainda tem a sua imagem." Apaguei a mensagem e me ajoelhei no chão, como Dona Lourdes sempre dizia. E ali, com os olhos cheios de lágrimas, eu respondi: "Podem ficar com a imagem, mas a minha alma é de Deus." Hoje, se você me procurar nas redes sociais, vai perceber que não tenho seguidores famosos, nem contrato com agência, nem foto em camarim de novela. Vai ver uma mulher simples, com roupas modestas, sem maquiagem pesada e um brilho no olhar que não vinha da televisão, mas do céu. Meu nome é Juliana Costa, e essa é a verdade que ninguém quer ouvir. O sucesso que o mundo oferece pode custar a sua alma. Por muito tempo, eu desejei o palco, os holofotes, a fama. Achava que aquilo era o sinal de que eu venci na vida. Mas descobri da pior forma possível que a fama tem dono e que, nos bastidores da televisão brasileira, há muito mais do que talento e roteiro. Há pactos, há sangue, há rituais. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu vi com meus próprios olhos contratos assinados com sangue, salas escondidas com altares, atores possuídos, figuras influentes se curvando diante de entidades que ninguém ousa mencionar em voz alta. E tudo isso em troca de uma imagem na tela. Eu fui levada para uma mansão em Santa Teresa, onde um grupo de artistas entregava sua essência a um mestre. Fiz parte de rituais. Fui marcada, fui conduzida como cordeiro para o matadouro. Mas no último momento, Deus me arrancou de lá. Fui perseguida, ameaçada, vi colegas sumirem, fui esquecida pela mídia que me exaltava.
Me chamaram de surtada, fanática, desequilibrada. Mas sabe o que eu descobri? Que é melhor ser chamada de louca por ter voltado para Deus do que ser aplaudida no inferno. Hoje, minha missão é contar o que vivi, mesmo que me ataquem, mesmo que tentem me silenciar, porque eu sei que existem outras Julianas por aí, jovens sonhadoras, carentes de afeto, buscando reconhecimento e se tornando presas fáceis para as garras do diabo travestido de oportunidade. Eu conto meu testemunho em igrejas, projetos sociais, encontros de jovens. Mostro as marcas no corpo e na alma. Falo dos pesadelos, das vozes, das sombras, mas também falo do poder do nome de Jesus, porque foi esse nome que me tirou das trevas. Voltei a morar em Campo Grande, na casa de Dona Lourdes, a mulher que Deus usou para me dar uma segunda chance. Hoje, ela é como uma mãe para mim. Oramos juntas, evangelizamos e ajudamos outras jovens a escapar da mentira que é o sucesso sem limites. Às vezes, recebo mensagens de pessoas que também passaram por rituais, outras que estão vivendo isso agora e não sabem como sair. E a todas eu digo, a saída existe e se chama arrependimento. Eu perdi a fama, mas ganhei algo que nem todo artista tem: paz. Paz para deitar e dormir sem pesadelos. Paz para olhar no espelho e reconhecer quem eu sou. Paz para saber que o que eu sou não depende de likes, contratos ou audiência. Hoje vivo com simplicidade. Lavo louça, pego ônibus, enfrento fila de banco. Mas ando com uma certeza: o céu me conhece. E isso é tudo que importa. Encerro aqui o meu testemunho dizendo a mesma frase que sussurrei quando fugi daquele ritual. Podem ficar com a minha imagem, mas a minha alma é de Deus.